Muito bem, então vamos nos colocando na posição de meditação. Nós vamos iniciar com as 9 respirações de purificação. Muitos de nós já conhecem as 9 respirações e é uma prática bastante difundida no Yung Drumbon e de modo muito especial para nós aqui no Ligmincha, né? O Rinpoche utiliza muito esse aspecto dos canais e dos chakras. E essa relação entre canais, chakras, na perspectiva da tradição, o equilíbrio disso tudo é bastante importante para que nós tenhamos e possamos desenvolver essa mandala que é o nosso corpo. Essa mandala perfeita, completa, né? E que dentro dela tem, que nós discutíamos na reunião que terminamos agora, temos uma mente. Toda mandala, ela é habitada por um Buda. As mandalas que nós projetamos, que tem uma infinidade de Budas, e cada Buda na sua terra pura, que é a sua mandala, nós olhamos para o nosso corpo, o corpo de cada um, como uma mandala preciosa, perfeitamente iluminada. E essa mandala, no centro dessa mandala, reside o Buda que cada um de nós é. Então, a prática de Tsalum, a prática das 9 respirações, ela vai ajudar a gente a purificar os elementos que dificultam o reconhecimento da nossa verdadeira natureza enquanto Buda, num aspecto mais um aspecto do corpo, no aspecto mais físico, em que há essa relação entre os canais e os chakras, que há essa relação entre canais, chakras e o prana, o ar, o lung. Então, dentro da tradição tibetana, das práticas tibetanas, nós temos as meditações de visualização de deidades, nós temos o Dzogchen, mas nós temos também o Trulkhor, que trabalha com movimentos físicos, e essa relação, esse prana que está ali circulando pelos chakras, circulando pelos canais, e que na prática de Tsalum, o que nós vamos fazer é equilibrar esse prana. Os tibetanos, eles entendem que no nosso corpo nós temos milhares de chakras. Milhares. E 5 são os principais. O da testa, o da garganta, o do coração, o do umbigo e o chakra secreto. São esses 5 os principais. E quem continua na perspectiva da leitura anterior do Dzogchen, vai chegar um momento que nós vamos falar sobre as 5 luzes puras, e isso vai ficando um pouco mais um pouco mais fácil de entender toda essa perspectiva das emanações e como os chakras se formam. E o tibetano ele vai entender que as doenças surgem em nosso corpo quando o prana,
quando essa energia, que é um tipo de energia, o ar, o vento, o prana, o lung, está concentrado e viciado em um desses chakras. Como se essa energia, como se esse prana de repente ficasse parado num ou no outro lugar do corpo. E esse prana parado ali faz com que as coisas se desorganizem, faz com que doenças surjam, faz com que a energia fique estagnada. Então, nós temos toda uma prática de Tsalum gigante, com o Tsalum externo, Tsalum interno, Tsalum secreto, que trabalham os aspectos mais densos dessa relação com o prana e os canais, o Tsa e o Lung. Tsa, em tibetano, canais, Lung, o ar que circula por esses canais, o vento, que vai desde um Tsalum externo, que é a perspectiva do exemplo, um Tsalum interno, que é a perspectiva do significado, e um Tsalum secreto, que é a perspectiva do sinal. No Tsalum externo, muito movimento do corpo, né? Como a prática de abrir o coração, o do arqueiro no elemento ar. Quem já participou de algum retiro com o Rinpoche, presencialmente ou online, em que ele passa, principalmente yogas dos sonhos, em que nós passamos pela perspectiva do Tsalum, e nos yogas dos sonhos, o Tsalum é extremamente importante. Por quê? Porque nós precisamos dos canais desobstruídos. A desobstrução dos canais permite, por exemplo, que a gente tenha sonhos para além dos sonhos sansáricos. E o sonho de sabedoria, que é um dos primeiros níveis do desenvolvimento dos yogas dos sonhos, que é o sonho de sabedoria, ele depende do canal feminino aberto. Ele depende de que esse canal esteja desobstruído. Porque esse canal, o canal feminino, de cor vermelha, ele traz a energia da base, ele traz a claridade da base, para que a gente possa fazer as experiências de sabedoria. Então, quando nós falamos das 9 respirações, nós consideramos 3 canais. Esses 3 canais são Una, esqueci o nome de um deles, Kyagma, em tibetano, e Roma. São 3 canais. Na nossa tradição, porque vocês podem encontrar isso em outras tradições de outras cores. Azul. Esse canal azul, ele inicia a 4 dedos abaixo do umbigo. Então, coloca a mão no umbigo e sinta 4 dedos. Abaixo, onde der o teu 4º dedo, ali embaixo é onde ele inicia esse canal azul. Ele segue seguindo tua coluna vertebral até a altura do coração. Até ali, ele tem mais ou menos a espessura de um dedo.
Quando ele chega no coração, esse canal começa a se abrir. E ele vai se abrindo discretamente até que ele se abre no topo da cabeça. Então ele começa fininho, vai seguindo e se abre no topo da cabeça. Abaixo dele, abaixo desse canal, nós temos o chakra secreto, que está associado às genitais, que está associado às glândulas inferiores. Então, 4 dedos abaixo do umbigo, abaixo desses 4 dedos, está o chakra secreto. Nesse exato ponto de 4 dedos abaixo do umbigo, surge esse canal central de cor azul, que vai se abrindo na altura do coração e se abre no topo da cabeça. Quando a gente faz a prática de Guru Yoga, a gente diz, o Guru se dissolve, fica num tamanho pequeno, de mais ou menos o tamanho do seu punho, e entra pelo chakra da cabeça, do tamanho de um punho. Quando ele chega na garganta, ele está na espessura de um dedo. Quando ele chega no coração, ele tem o tamanho de uma unha, um tigre. Esse é o canal azul. Esse é o canal central. E quando nós avançamos nas práticas, nós vamos usar muito o canal central. Esse canal que começa a 4 dedos abaixo do umbigo e se projeta acima da cabeça, até o topo da cabeça. Esse é o principal canal da prática, porque é o canal de sabedoria. É o canal da sabedoria absoluta, para que a gente não confunda com outro canal de sabedoria que a gente já vai falar dele. Esse é o canal onde as experiências de meditação acontecem. A tradição vai dizer que é no canal central que as principais experiências da vacuidade, que as principais experiências meditativas acontecem. Então nós precisamos sempre manter esse canal limpo, desobstruído de toda ignorância, porque é nele que o veneno da ignorância se acumula. É nele que a visão errônea da ignorância se acumula, no canal central. Nós não vamos encontrar em nosso corpo esse canal. Se a gente cortar, não vai encontrar. Ele é um canal de energia que está associado às vias respiratórias, que está associada a essa energia que flui em nosso corpo. A depender da tradição, a depender do mosteiro, a depender do ciclo de ensinamentos, se diz que nós temos 72 mil canais em todo o corpo. E que quando nós vamos praticar, nós cruzamos as pernas exatamente para que a energia do tronco, que está nos canais principais, não se perca nas pernas. Não se espalhe para as pernas, mas que ela seja mantida mais próxima do tronco. Então, há algumas práticas, inclusive, que nós pressionamos a região das virilhas, da virilha, exatamente para que essa energia, para que o lung fique contido nos canais superiores. À esquerda, nós temos um canal vermelho, que inicia na narina da esquerda, passa por detrás dos olhos, desce lateralmente ao canal azul e a 4 dedos abaixo do umbigo, ele se conecta ao canal azul.
Então, o canal vermelho nasce na narina, passa por detrás dos olhos, desce e se conecta com o canal azul. Esse canal vermelho é o canal de sabedoria. É o canal relacionado à energia feminina. Na perspectiva tibetana, a energia feminina é a energia criativa da sabedoria. É a energia do movimento, é a energia da conexão com a base, é a energia da criatividade. 4 dedos abaixo do umbigo, a conexão entre o canal azul e o canal vermelho, passa lateralmente, passa por detrás dos olhos e se conecta à narina esquerda. Do lado direito, da mesma forma que do esquerdo, tem um outro canal, que é um canal de cor branca, que nasce na narina, passa por detrás dos olhos, desce lateralmente e se conecta a 4 dedos abaixo do umbigo com o canal central e o canal vermelho. Então, lá, a 4 dedos abaixo do umbigo, nós temos uma conexão dos 3 canais. Onde os 3 se encontram, vem um de cada lado e o canal central surge ali. O canal de cor branca está associado à energia masculina. Está associado esse canal à energia masculina. Há uma associação desses canais com os venenos. Os 3 venenos mais densos. E são esses 3 venenos mais densos que criam os reinos inferiores. A ignorância, o apego e a raiva. O canal azul, quando obstruído, ignorância. O vermelho, quando obstruído, apego. O branco, quando obstruído, raiva. Esses 3 venenos produzem os 3 reinos inferiores. O apego, a ignorância, produz o reino animal, dos animais. O apego, o reino dos fantasmas famintos. E a raiva, o reino dos infernos. O reino dos humanos é produzido pela inveja, pelo ciúme. Por isso é um reino superior, porque ele não é tão denso como esses anteriores. Tem um veneno mais sutil, o que dá para o humano as condições necessárias para a prática, assim como os semideuses, que surgem do orgulho, e os deuses que surgem dos prazeres dos venenos. Então, quando nós falamos de reinos, nós estamos falando de um aspecto externo, mas também estamos falando de um aspecto interno, associado aos canais e aos chakras, na perspectiva do Tsalum, na perspectiva de como isso produz o samsara que nós somos. Quando nós olhamos lá para a roda do samsara, nós vemos esses 3 venenos lá no centro. O galo, o porco e a ave. Perdão, o galo, o porco e a serpente. O apego no porco, a raiva na serpente e a ignorância ou qualquer coisa que o valha. Mas são esses 3 elementos, esses 3 animais que geram toda a roda do samsara. A mandala, que é o nosso corpo, ela possui esse eixo nos canais, que, se não
purificados, obstruídos, geram samsara. E que na perspectiva desobstruída geram felicidade, como nirvana. Vamos lá, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Boa noite. Existem as possibilidades das cores branca e vermelha se apresentarem de lados trocados? O branco do lado esquerdo? Kátia, em alguns ensinamentos, seguindo o mestre que você está, o ensinamento que você está recebendo, o professor que você está tendo as instruções, pode ser que ele peça para que você pratique com a inversão dos canais. Com o canal vermelho do lado direito e o canal branco do lado esquerdo. Há uma convenção entre os mestres de que a gente use para facilitar nesse momento a prática, a cor branca para todos do lado direito e a cor vermelha para todos do lado esquerdo. Então, se você recebeu uma instrução assim, se você tem uma conexão com o mestre que te deu essa inversão de canais para você praticar, nessa prática que você recebeu, pratique com a inversão, tá? A partir do ensinamento que você recebeu. Para esses ensinamentos hoje, de yogas dos sonhos, nós usamos o canal branco do lado direito e o canal vermelho do lado esquerdo, mas nós sempre vamos respeitar o ensinamento que cada mestre nos deu, cada mestra nos deu dentro de uma determinada mandala de ensinamentos. Então é possível que nós tenhamos essa inversão, principalmente nas mulheres. Então vocês podem receber ensinamentos em que há a inversão dos canais. Então, quando nós olhamos para esses três canais, nós estamos falando dessa mandala, desse espaço, em que a partir da relação entre ignorância, apego e raiva, todo samsara surge. E isso nos conecta aos reinos mais inferiores do samsara. Eu quero pegar um verso do Rinpoche sobre o refúgio interno, o livro Despertando a Mente Luminosa, que o Rinpoche ele cria o refúgio interno e ele cria alguns versos. E eu gosto do primeiro verso, que é esse refúgio no corpo, que está relacionado a isso que nós estamos falando, essa mandala que é o corpo, e essa mandala que tem esses canais. E ele diz o seguinte, lá na página 47 do Despertando a Mente Luminosa: o centro da mandala vitoriosa, o nosso próprio corpo, fonte de todas as qualidades positivas sem exceção, é a vastidão que contém os 3 canais e os 5 chakras. Tomo refúgio neste corpo de vacuidade. Os canais, eles formam esse corpo. E esse corpo é todo organizado a partir de canais que se entrelaçam e que levam a energia de cada um dos 5 chakras para todo o corpo. Então, a partir do chakra da cabeça, irradiam canais por todo o corpo.
A partir do chácara da garganta, irradiam canais por todo o corpo. Do coração, irradiam canais por todo o corpo. Do umbigo, por todo o corpo. O chácara secreto também conecta-se com todo o corpo. E eles se entrelaçam, formando esse corpo que nós temos. Essa mandala vitoriosa. O praticante Dzogchen, ele vai olhar para o corpo como essa mandala vitoriosa. Então, a mandala não é algo externo. A mandala é o próprio corpo. Fonte de todas as qualidades positivas, sem exceção. A vastidão que contém os 3 canais e os 5 chakras. Tomo refúgio neste corpo de vacuidade. Nós vamos, e para quem está com o livro dos Yogas do Sonho e do Sono, lá na página 62, nós temos a imagem desses 3 chakras, desses 3 canais, na perspectiva do corpo. Do lado direito, o canal branco, do lado esquerdo, o canal vermelho e no centro, o canal azul. E o Rinpoche deixa aqui bem claro os 3 canais principais que são utilizados nas práticas desse livro. Por quê? Porque vocês, no decorrer dos estudos, nós vamos aprendendo que cada chácara tem uma cor, cada chácara tem um nome, cada chácara está associado a um símbolo, a uma letra. Mas, de repente, você muda de prática e, em outra prática, esse chácara tem outra cor, ele recebe outra letra, ele tem um outro. Então, não dá para a gente fixar. Por quê? Porque são conjuntos de ensinamentos diferentes que querem desenvolver em nós outras qualidades, outras características. Então, há uma mudança a depender da prática. Por exemplo, quem pratica conosco no sábado de manhã a prática do Buda da medicina, a sílaba Om azul está no coração. Por quê? Porque é um outro ensinamento, é uma outra prática. Então não tem certo ou errado. Tem um conjunto de ensinamentos para cada uma dessas práticas. Quem vai praticar, por exemplo, o Tsalum, e no Tsalum interno, vai ver as cores dos chakras com lugares diferentes, com, por exemplo, o chakra que normalmente está associado ao elemento terra, vai estar associado ao elemento fogo naquela prática. Então, cada prática vai ser um conjunto de ensinamentos dentro dentro da tradição. Tendo conhecido, então, os 3 chakras, nós vamos para as 9 respirações. E as 9 respirações consistem em a mão, nós usamos o polegar para prender a base do dedo anelar para fazer a prática. Então, essa posição vai ser muito utilizada na tradição Bon. O polegar segurando a base do dedo anelar. Aqui, no dedo anelar, de acordo com a tradição, nós temos um canal muito sensível. E é por esse canal do dedo anelar que aí a gente está sempre se vinculando à tradição,
mas é por esse canal que os obstrutores adentram no corpo. Então, o dedo anelar é o dedo que nós precisamos proteger nas 9 respirações. E muitas práticas do bom, nós prendemos a base do dedo anelar para que esse canal fique obstruído, para que nenhum obstrutor, claro, eles vão falar de espíritos locais, desse por esse canal. Então, tradicionalmente nós prendemos a base do dedo anelar. E quando nós vamos fazer as 9 respirações, com o dedo anelar, nós tapamos a narina direita, inspiramos pela esquerda e visualizamos o ar entrando pela narina, subindo, passando pelos olhos, por detrás dos olhos, descendo lateralmente, subindo pelo canal branco e expiramos pela narina direita. Quando nós fazemos isso, toda a energia feminina do canal vermelho vai purificar a energia masculina do canal direito. A energia, o Lung, que estava viciado, ele vai ser empurrado para fora pelo canal direito. E toda a raiva, toda a energia da raiva é liberada. E nós visualizamos que essa raiva é liberada e toda ela vai embora. Então nós vamos fazer 3 vezes a purificação do canal branco pela energia do canal vermelho. Nós inspiramos novamente. E soltamos novamente. Tradicionalmente, a gente vai fazer assim, ó. Inspira, vai até o fim, expira, visualiza que desceu, subiu, passou por detrás dos olhos, expira. Expira tudo. Sobra um pouquinho. Quando sobra um pouquinho, faz uma força. Ok? Então, inspira. Expira de uma vez. E para que não sobre nada desse lung viciado, você vai ver alguns lamas vão fazer, inclusive, com a boca. Né? Um sopro final para que todo esse lung viciado saia. Então, nós fazemos 3 vezes com a energia feminina, liberando a energia masculina. Depois, com a energia masculina, liberamos a energia feminina e visualizamos que todo o apego vai embora, que tudo aquilo associado ao apego nos deixa, vai, nós liberamos todo o apego. Nós até podemos visualizar, quando nós estamos fazendo as 9 respirações, quando estamos purificando o canal branco, que alguma experiência de raiva é expirada, é mandada embora. Quando estamos visualizando o canal vermelho e a purificação dele, que uma experiência de apego vai embora, é purificada. E depois nós inspiramos com as 2 narinas. Visualizamos que o ar passa por detrás dos olhos, desce lateralmente, vai até 4 dedos abaixo do umbigo, sobe pelo canal central e nós visualizamos esse ar saindo pelo topo da cabeça e soltamos ele pelas narinas e pela boca. E fazemos isso por 3 vezes.
Agora eu gostaria que nós fizéssemos as 9 respirações com calma, com tempo, porque na prática formal, quando nós vamos para a prática, a gente acaba fazendo as 9 respirações super rapidinho. É importante manter os canais limpos, mas nesse processo que nós estamos fazendo aqui, ele também tem uma função de que a gente faça essa prática com calma, visualizando e reconhecendo e conhecendo tudo o que está acontecendo com essa mandala vitoriosa que é o nosso próprio corpo. E eu gostaria muito, eu não, seria muito importante que na terceira respiração, na respiração pelo canal central, você visualize sempre o lung saindo pelo topo da cabeça, mesmo que você expire pela boca ou pelas narinas, mas sinta esse lung saindo pelo topo da cabeça. Mantemos nossa coluna ereta, tapamos a narina direita, inspire pela narina esquerda. Visualize que o lung passa por detrás dos seus olhos, desce lateralmente até 4 dedos abaixo do umbigo, quando ele começa a subir pelo canal branco, empurrando todas as experiências de raiva. Tape a narina esquerda e expire. Faça uma expiração curta, expulsando toda a experiência, sensação e veneno da raiva. Tape novamente a narina direita e inspire. Visualize que o lung passa por detrás dos olhos, desce até 4 dedos abaixo do umbigo, sobe pelo canal branco, tape a narina vermelha e expire. Mais uma vez. Agora com a mão esquerda, fixe o polegar na base do anelar, inspire pela narina branca. Visualize que o lung passa por detrás dos olhos, desce lateralmente até 4 dedos abaixo do umbigo, ilha da cor do lado esquerdo. Mais uma. O lung passa por detrás dos olhos, desce lateralmente, é 5 dedos abaixo do umbigo, narina vermelha, e é expulso, expulsando todo o apego. Agora respire pelas duas narinas. O ar passa lateralmente, vai pelas duas narinas, passa por detrás dos olhos, desce lateralmente, 4 dedos abaixo do umbigo, se conecta com os dois canais se conectam pelo canal com o canal central e o lung sobe
pelo canal central. Visualize ele subindo, saindo pelo topo da cabeça e faça expiração. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Visualize que toda a ignorância é expulsa pelo canal central, pelo topo da cabeça. Vamos fazer agora as 9 respirações em silêncio, com calma, fazendo toda a visualização. E vamos focar na experiência no topo da cabeça. Há um antebraço acima da sua cabeça, surge o Guru, o ser de sua devoção. Ele surge como uma projeção a partir do seu coração pelo canal central, acima
da sua cabeça. Visualize o ser de sua devoção. Visualize que do coração dele emanam as sílabas Ram, Yam, Mam, fogo, água e vento. E essas 3 sílabas te purificam de todos os traços kármicos, de toda a ignorância, de todo o apego, de toda a raiva. Da testa do Idam surge a sílaba A, de cor branca, que num raio de luz toca a sua testa e faz do seu corpo o corpo iluminado de todos os Budas. Da garganta do Guru emana uma corrente de luz vermelha marcada pela sílaba Om, que toca a sua garganta e faz da sua fala a fala iluminada de todos os Budas. Do coração do Guru emana uma corrente de luz azul, marcada pela sílaba Hum, que toca o seu coração e faz da sua mente a mente iluminada de todos os Budas. Visualize que o Guru reduz o seu tamanho. No topo da sua cabeça, ele tem o tamanho de uma mão. Descendo pelo canal central, quando ele chega no chácara da garganta, tamanho de um dedo, ele desce até o chácara do coração, onde ele tem o tamanho de uma unha. E na espaciosidade do chácara do coração, na conexão com um espaço aberto, funda a sua mente, a mente do Guru. Uma única experiência, uma única mente. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente Lama Raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Visualize diante de você a grande mãe Yeshuam, ao seu redor inúmeras daquines protetoras de cor verde. Elas protegem o seu prédio, a sua casa. Elas protegem o seu local de prática. E elas protegem o seu quarto, sua casa, fazendo do seu quarto um espaço sagrado e seguro. Sinta a proteção, sinta a presença de Yeshuam e de todas as daquines.
conecte a Yeshua e a proteção dela com o mantra Somama Rayodza. Vamos fazer 7 vezes. Somama Rayodza, Somama Rayodza, Somama Rayodza, Somama Rayodza, Somama Rayodza, Somama Rayodza, Somama Rayodza. Dedicação. Toda virtude pura realizada por meio das 3 portas, dedico para o bem-estar dos seres dos 3 reinos, havendo purificado toda a aflição e obscurecimento dos 3 venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda, os 3 corpos. Vamos fazer a prece de longa vida de Tenzin Wangyal Rinpoche e depois a gente vai conversar um pouquinho, tá? Pelas bênçãos das 3 joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última e pelo poder da meditação de nossos praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa. Tudo bem. Alguém ficou com alguma dúvida quanto às 9 respirações? Já conheciam? Acho que muitos já vinham praticando. Foi boa a maneira que você trouxe, que a gente já pratica há um bom tempo com o Gil, né? E também nos retiros, né? Mas foi muito boa a maneira que você trouxe. Muito bom, meu. A prática que eu faço, assim, eu digo que diariamente. É muito significativa para mim. Esse reequilíbrio do Ana, enfim. Foi muito bom. E o que é interessante, Cida, é que cada vez que a gente faz ela, porque muitas vezes a gente acaba fazendo as 9 respirações na prática de um modo muito formal. Muitas vezes ali até para acompanhar rapidinho faz e não está experimentando todos esses movimentos do prana no corpo. E quando nós fazemos as 9 respirações, e principalmente quando nós estamos muito atentos ao canal central, nós fazemos uma experiência direta do chakra do topo da cabeça. Então, é muito comum que, ao final das 9 respirações, a gente sinta um comichão, sinta uma pequena pressão, a gente sinta algo no topo da cabeça. E já na sequência, nós trazemos Guru Yoga, porque nós abrimos o canal. Então, há essa perspectiva, né, do sentir o canal, de sentir o chakra, de perceber a ação dele, né, e ali isso facilita muito a nossa prática. Sem contar que as 9 respirações também colocam a gente num estado de tranquilidade, num estado de serenidade. Ela de fato equilibra essa energia dos canais. Então ela é antídoto para uma série de coisas. Ela é um antídoto para a raiva. Quando nós somos tomados pela raiva, faz 9 respirações. Quando nós estamos perdidos no apego, 9 respirações. Quando nós não sabemos o que fazer, 9 respirações. Essa energia do canal central, esse lungta, essa energia que se levanta, essa força, ela nos acorda, ela nos desperta, ela nos dá ânimo. Ela tem essa função de equilibrar e trazer essa energia. Alguém sentiu durante a prática o topo da cabeça? Sentiu algum movimento? Gostaria de compartilhar?
Denise, eu não senti o topo da cabeça, não, mas eu só queria perguntar uma coisa. Quando a gente solta esse ar imaterial pela cabeça, na hora que a gente está inspirando, a gente também inspira o ar pela cabeça? Assim, a gente Não, também faz essa metalização dele entrar pela cabeça também? nessa A gente pode prática não. fazer? Não, né? Em Uhum. outra prática, por exemplo, no túmo você vai ter esse movimento pelo topo da cabeça também, mas inspirando pelas narinas, o ar vai subir pela cabeça, você vai ter a sílaba ran aqui em cima, que vai derretendo e pingando pelo topo da cabeça até a base onde está o centro de energia. Mas aí é outra prática e uma outra perspectiva. Nas 9 respirações, sempre entram pela narina, lateralmente, e sai pelo topo da cabeça. E Há toda essa, uma sequência, perdão, não, e essa liberação da ignorância é a liberação de você não saber quem você verdadeiramente é? toda forma de ignorância. Ah, tá. O- e a principal delas é o não reconhecimento da minha verdadeira natureza como Buda, que é a essência de toda a ignorância, né? Existem práticas que a gente tem outros tipos de movimentos, mas nessa prática, no Tsalum, aí, tem no Tsalum com a energia do Tsalum, mas é uma prática específica, né? Aqui, inspira pelas narinas, sobe e se libera ali no espaço. Existem cores, porque entra na cor verde, a depender do que está purificando, ele vai sair em outra cor, marrom, roxo. Então, ela tem um grau um pouquinho mais complexo de visualização, mas eu não quis trazer tudo agora, porque senão é muita coisa. Mas a gente pode ir trazendo riqueza de detalhes dessa purificação. A gente vai disponibilizar no grupo as 9 respirações e o Rinpoche ensinando as 9 respirações. Tem alguns vídeos animados na internet, tem um que eu gosto muito para criança, assim, explicando as 9 respirações. Aí depois a gente coloca ali no grupo. E tem um que o Rinpoche está ensinando as 9 respirações, que ele usa os versos, e eu usei só o verso do corpo, ele para cada um ele utiliza um dos versos aí do Despertando a Mente Luminosa, para os níveis do corpo, da fala e da mente, né? Falando do corpo como a mandala vitoriosa. Mais alguém gostaria de perguntar? Deles. Eu- Dá Já. licença, só um minutinho, mais uma vez. Relacionado a essas respirações, a primeira pergunta seria, nas últimas 3, seu polegar ainda fica no anular para as mãos, né? E essa é uma pergunta. Fica. Ficam nas 2 mãos, né? Fica. Sim. E você vai Isso. repousar as mãos no colo, né? Você Ah, vai tá. repousar as mãos no colo, repousando os dedos da mão direita sobre a esquerda. Direita sobre a esquerda. E repousa no colo. E sempre, essa é a posição de meditação do bom. O dedo polegar segurando o anelar e as mãos repousadas no colo. Então, você repousa as mãos ali entre as pernas, ali no colo, quando você vai fazer as 3 últimas respirações.
Ô, Denis, posso? Oi, Eli. Tudo Pode? bem? Então, é o seguinte, eu sinto muita dificuldade em me concentrar. Quando eu estou fazendo e visualizar os canais, é tão cansativo, porque de repente eu estou ali, está indo bem, daí a pouco eu disperso, daí eu tenho que forçar a mente para voltar, e sabe, eu fico cansada depois, volta a mente, volta, imagine o canal, imagina o ar, sabe? Eu creio que isso é uma questão de falta de prática. Não sei qual a tua opinião, o que você poderia me orientar. Oli, na prática, nós vamos usar aquilo que nos dá maior conforto. Nós temos um modo formal de praticar. E a tradição vai dizer que nós temos 84.000 formas de praticar. Tem 84.000 mentes, formas. E que nem toda prática a gente vai conseguir fazer desse jeito formal, nessa estrutura. Mas que nem por isso a gente deixa de tentar. Mas se essa forma de respirar, das 9 respirações, com a visualização, te causa dificuldade, se torna o obstáculo para a meditação, aí você pode fazer uma coisa mais simples. Focar na respiração, e o Rinpoche ensina aquela respiração. Inspira 4 vezes por 4 segundos, retém por 4 segundos e expira por 8. Vai focando na respiração. Por enquanto, sem uma visualização. E mesmo as 9 respirações. Se você quer fazer, não se preocupa nesse momento com a visualização. Faz 3 vezes na narina esquerda para a direita, depois 3 da direita para a esquerda e depois 3 pelas duas narinas soltando pela boca. Quando a gente começa a subir uma escada, uma grande escada, a gente olha aquela escada gigante e diz como é difícil estar lá em cima, mas a gente só precisa dar um passo. A gente não precisa de uma vez estar lá em cima. Então, talvez, às vezes, o primeiro passo é ainda a visualização, ou aí o primeiro passo é só respirar e só ter atenção na respiração. E devagarinho a gente vai galgando um degrau depois do outro na prática. E tem algumas visualizações que são realmente difíceis de manter visualização prática, recita mantra, faz não sei o quê. Quer dizer, tem uma complexidade gigante. O Rinpoche diz, olha, a prática não pode ser obstáculo. A prática não pode ser o obstáculo. Nesse livro, Oli, tem uma parte que ele chega a ser cômico. Ele diz assim, não leve a prática tão a sério. Não se leve tão a sério. Não sofra. Não sofra pela prática. Ao contrário, use-a como método. A prática não é a iluminação. A prática é método. Se juntar tudo é difícil, faz uma parte. Começa pela respiração. E lentamente vai trazendo os elementos. E, Denis, você acha melhor começar primeiro pelas respirações e depois fazer o Tsalung ou o contrário? Você está praticando o Tsalung, Jax? Com o Gil? Eu faço. É que seu áudio fecha. Você começa a falar e ele está fechando. Aí eu não consegui entender. Ah, tá, desculpe. A pergunta era se você acha mais interessante fazer primeiro o Tsalung para depois as 9 respirações, algum dos Tsalungs, ou fazer primeiro as respirações e depois treinar algum Tsalung? Quando nós praticamos com o Rinpoche, primeiro as 9 respirações e depois o Tsalung.
E nós não precisamos fazer os 5 movimentos do Tsalum. Você pode praticar só um até estabilizar, depois o outro, aí depois você pode fazer os 5 externos, depois os internos e depois os secretos. Mas primeiro faz as 9 respirações. As 9 respirações é o início da nossa prática normalmente. Né? Então, nós começamos com as 9 respirações, abrimos os canais. Com o canal aberto, fazemos Guru Yoga. Então, ela é essa porta de entrada. Perfeito? Bom, no momento anterior ali, nos Yogas dos Sonhos, nós falamos sobre nosso período de recesso desse encontro da segunda-feira. Então, nós vamos ficar sem nos ver por 3 semanas. No dia 22, segunda, nós não nos encontramos. No 29 também não. E no 5 também não. Voltamos no dia 12. No dia 12, nas Maravilhas da Mente Natural, nós voltamos com o Bu, com a perspectiva de Rigpa, com a perspectiva da consciência. E nos Yogas do Sonho e do Sono, com a Andrea, a gente está se organizando para fazer a prática de chinês. Andrea, você abriu o microfone. Você quer falar? Não ouvi. Eu acho que ela não... Só está aberto o microfone mesmo. Então, nós vamos começar os yogas do... nós vamos começar com o curso de chinês. No horário dos yogas do sono. São algumas sessões só focadas daí na prática de concentração. Lembrando que tem um crescendo entre as práticas. Concentração, estabilizou concentração, contemplação, estabilizou contemplação, integração. Então, nós vamos fazer todo o ciclo de Shine Shamatha. Obrigado. Obrigada.